Conselho do Náutico discute contrato com a empresa de ingresso e possibilidade de luvas. Luvas de R$500 mil. A empresa é a Futebol Card, que está com o Náutico, acho que desde 2018, né? 17 por aí. E aí é um imbróglio onde a gente percebe que muitos conselheiros, inclusive, tentaram hoje, pelo que nós soubemos, adiar mais uma vez a reunião. Queriam mais uma vez adiar a reunião para uma renovação de contrato com uma empresa que Chapo não vem muito a jogo, mas Chapo sabe que a Futebol Card ela possui. Chapo trabalha também com sites de ingresso por conta das apresentações dele. E a Futebol Card é uma das maiores do Brasil, bicho. Tá presente em vários clubes. Eu, Renato, eu falo com tranquilidade porque eu vou para todo jogo. Nunca vi problema em relação ao Futebol Card, velho. Nunca. E aí, alguns conselheiros se consideram aptos a questionar o serviço da Futebol Card, Chapo. Eu uso o Simpla, né? O Simpla não é bom, não, para... Olha, eu uso o Futebol Card para pagar a mensalidade de sócio, né? Eu acho tranquilo também. Mas acho que esse debate não tá nessa esfera de se é bom ou se é ruim, não. Isso aí tá na esfera política de ajudar ou não ajudar o time a subir, porque muita gente não vê como subir uma coisa positiva. E assim, não garante que esses 500 mil vai fazer o Náutico subir também, né? Então, assim, é um debate... 500 mil não é nada, porra. 500 mil é uma semana de trabalho ali. Uma semana no máximo de trabalho. Então, assim, 500 mil para o Náutico, 500 mil para o Náutico é como se fosse R$50 para a gente, pô. Assim, mal dá um lanche, pô, e acaba. Mas menos 500 mil é pior ainda, né? Não claro, ter os 500 mil. Né? É melhor ter os 500 mil do que não ter. Mas isso não garante nada de subir, assim como todos os outros dinheiros não garantem nada de subir. Se não subir, vai cair nas costas de Becker, inclusive a falta da RJ lá e tal e tudo mais. Então, assim, é um debate muito complexo que eu entendo que se fosse um conselho alinhado com a presidência, esse negócio não estaria nem sendo discutido. Ô, Chapo, sabe o que eu estava pensando? Assim, vocês me dizem se faz sentido. Se não tivesse nada para entrar, assim, Futebol Card vai renovar e não tem luva. É R$0. Já tinha renovado. Teria renovado já? Claro, pô. A discussão é o dinheiro, pô. Eu tenho a impressão que, tipo... É um problema. O dinheiro virou o problema. É porque, olha, eu já falei isso aqui e volto a repetir. A turma não consegue entender que o Náutico é um clube de futebol e que esses valores para futebol é a mesma coisa que nada. E que um clube de futebol, ele é feito para torrar dinheiro, pô. Meu irmão, a gente não tá aqui ajudando a humanidade, não, pô. A gente tem uma folha de 1.200.000. Todo mês a gente gasta 1.200.000 com jogador de futebol para correr atrás de uma bola. A gente não melhora a situação dos descamisados. A gente não ajuda pessoas doentes de uma certa região. A gente não ajuda nada. A gente não faz nada de bom para a humanidade nisso. É só para torrar dinheiro para jogador correr atrás de uma bola. Agora, tem hora que o camarada, às vezes, está dentro do conselho, num ambiente desse de discussão, ou então ele é oposição de turno, e ele se coloca no lugar de tentar impedir que dinheiro entre dentro dessa fornalha que é o futebol. Agora, quando você tiver dinheiro relevante, eu acho beleza você ter uma discussão mais ampla. Vai entrar agora 50 milhões no Náutico. Beleza, velho. Vamos discutir isso aí, meu irmão. É um dinheiro talvez, muito a realidade do Náutico hoje, 50 milhões de futebol seria meio que absurdo, porque tem tantas outras demandas, mas a gente está falando de um dinheiro relevante. Aí você trata, vamos pensar o Náutico como um todo, para a gente mudar o clube de patamar, o que a gente precisa fazer? Tira Cláudio, pronto, Cláudio voltou pro Timbucast. Porra, eu tô aqui falando, aparece a foto de Cláudio na minha frente, porra. Puta que pariu. Vamos lá. Recobrando o raciocínio. Não, tira ele da tela que eu acho ele feio. Voltando. Se a turma fosse decidir um dinheiro relevante, 50 milhões, beleza, ter toda uma discussão ampla. O problema é que a turma faz isso no Náutico com dinheiro que não tem relevância. Tem a relevância que Chapo diz, né? Se não tiver esse, é pior ainda. Concordo, é óbvio isso. Mas nada disso vai mudar de patamar o clube. Cara, não, porque a RJ, beleza, velho. Eu sei que tem que pagar a RJ e tal, mas se faltar dinheiro para salário, não tem uma demanda maior do que essa.
Não adianta. É a mesma discussão que tinha da volta dos aflitos. Hoje, querem equiparar a RJ junto com a Batalha dos Aflitos, que fica à frente de tudo. O meu problema é esse à frente de tudo. Eu não estou querendo dizer que a RJ não tem importância, não. É óbvio que tem. O Náutico precisa fazer aqueles acordos com os credores. Agora, também precisa do seguinte: por que esse acordo não saiu ainda? Por que isso não está andando? Está faltando dinheiro para poder pagar aos credores? Aos pequenos valores? Teria que se perguntar a quem está tocando a RJ. Cadê Caú Beltrão para responder isso? Porque eu estou vendo todo um debate em torno sobre entrou dinheiro no fluxo de caixa que era carimbado da RJ e o clube pagou salário ou pagou, sei lá, uma necessidade de primeira demanda. Vai faltar dinheiro para a RJ. Cadê Caú Beltrão para falar? Porque a última vez que eu assisti uma reunião do Conselho foi no ano passado. Foi ano passado. Foi o ano passado, ou começo desse ano. Que o Caú Beltrão estava lá, o presidente do Conselho até perguntou a ele: olha, como está essa questão dos credores? Não, a gente está comprando alguns créditos, já comprou, disse que comprou mais de 50% dos créditos que tinha que comprar. E quanto falta lá? Ele pegou e falou um valor, não sei se era 1 milhão, era uma coisa assim que faltava para poder terminar, mas tinha mais questões além disso, porque tinha que encontrar as pessoas, ver quanto é que deve e tal. Então, meu irmão, tem que falar com o Caú Beltrão. Caú, quanto é que falta para a gente deflagrar a Assembleia de Credores? E agora, a questão é dinheiro? Quanto é para amanhã? Quanto que você precisa amanhã para poder que isso seja tocado? E aí você vai pressionar tanto o executivo para poder, sei lá, digamos que amanhã eu tenho uma reunião com 10 credores e eu preciso de 200 mil reais. Coloca a demanda para o executivo. Se o executivo não conseguir, aí, meu amigo, a comunidade do Náutico se junta de alguma forma para poder arrumar esse dinheiro. Mas eu estou vendo toda uma discussão sobre que o dinheiro era carimbado, que o dinheiro não era. Cadê quem toca essa porra, velho? Cadê a pessoa responsável pela RJ? Ele não fala, pô. Ele não aparece. Ninguém ouve ele para poder dizer se precisa desse dinheiro com essa urgência. Então, no final das contas, fica se discutindo sobre essas migalhas, aonde não é tirar o dinheiro do futebol ou não deixar pagar um salário que esteja atrasado e colocar para outro lugar que vai fazer o Náutico mudar em alguma coisa. Como eu disse, é a mesma discussão da volta dos aflitos. Se quem estiver me escutando agora e estiver dizendo assim, tu não está dando importância para a RJ, eu estou dando sim. Se tem uma coisa que eu vejo como importante é a RJ, mas eu não posso esquecer que o clube ele não está parado, não. E o que o clube hoje, as pendências do clube hoje, é de responsabilidade de todo mundo que faz o Náutico, de que é sócio, de que é conselheiro, de que torce pelo Náutico e se preocupa. Então, se o Náutico não está devendo salário e eu tenho um RJ para cumprir até um certo prazo, esses dois problemas são graves, gente. Não adianta você dizer assim, não, então o clube é acostumado a dever salário, vamos tentar jogar esse final de Série C aí com salário atrasado. Eu não posso tirar um adiantamento da Futebol Card porque vai prejudicar outra gestão. Que prejudicar outra gestão, meu irmão? O Náutico é a mesma coisa, pô. E não é adiantamento, isso é luva. Meu irmão, a próxima gestão, ela tem que pagar o salário desses últimos meses agora do ano. É o mesmo Náutico, gente. Parece que a turma não entende que é o mesmo Náutico. Parece que é o Náutico que está nesses 2 anos, é um Náutico de Diógenes e vai ser um Náutico do próximo presidente. Aí faz igual fizeram em 2014, né? Esquece e pronto. Não exatamente. Por que eu sou tão crítico da gestão de Glauber Vasconcelos? É porque ele tinha uma gestão de recuperação do clube. E ele não quis fazer isso. Ele colocou para debaixo do tapete e disse, a partir de agora, eu vou gerir o Náutico como se fosse um novo clube a partir de agora. Eu discordo dessa visão. Ele tinha que resolver problemas. Tinha um monte de jogador com salário altíssimo. Ele tinha que resolver aquela situação e ele deixou os caras de lado, treinando separado, e no final das contas nem pagou os caras, teve que pagar depois, entrou para o passivo, não usou os jogadores em campo, enfim. O meu grande problema com ele era isso, porque ele tinha uma realidade e ele não assumiu aquela realidade. A mesma coisa é o próximo presidente, meu irmão. O próximo presidente ele já tem que saber que ele já vai entrar
possivelmente com dinheiro para pagar desse elenco. Como a que entrou agora teve que pagar dinheiro do elenco passado, alguns jogadores. Quem não lembra que Ribamar não quis nem negociar com o Náutico porque o Náutico estava devendo a ele? Alguém sabe se Ribamar foi pago? Não sei se Ribamar foi pago. Uma coisa eu sei. Naquele momento já dificultou uma renovação. Porque o que se debatia é que na parte do futebol se tinha interesse no jogador. A gente tinha até uma opinião divergente. Eu mesmo nunca vi nada demais em Ribamar. Mas naquele momento o Náutico, a verdade é o seguinte, o Náutico só não renovou com o Ribamar porque o Náutico não pagou ele. Então, gente, o Náutico é uma continuidade. Não adianta ficar se debatendo o Náutico, se protegendo o Náutico da gestão de turno. Porque mesmo que você tenha argumentos suficientes para poder fazer essa proteção, quando você estiver lá na vaga de presidente, ou seja, uma pessoa da sua simpatia, outras pessoas vão ter argumentos também para poder falar a mesma coisa da sua gestão. A não ser que você entre no clube, que também para mim é um dos elementos necessários para você assumir o comando desse barco, é chegar com financiamento. É chegar com um aporte financeiro, assim como foi feito no Fortaleza. Então, só para resumir, Renato, porque no final das contas, eu acho que tudo isso assim é ficar ali nessa discussão muito mais com ego, de querer, eu vou te atrapalhar aqui, porque tu me atrapalhasse ali, porque tu dizia que eu era incompetente, tu agora está sendo a mesma coisa. No final das contas, eu só vou me preocupar com algumas situações que eu acho que são importantíssimas para poder o Náutico sair desse rumo que ele já está há alguns anos, que é resolver sua RJ, tá? Para poder fazer sua casca da SAF, mesmo que você não busque investidor externo, mas tem que fazer a casca da SAF, tá? Rediscutir o estatuto do clube, porque do jeito que está, tanto como é formulado o conselho, como é o executivo, todos os poderes do Náutico, nada funciona de uma maneira harmônica e de uma maneira eficiente. Nada funciona. Então, tem que passar por essas situações. Rediscutir o estatuto do clube, resolver a RJ e buscar financiamento. Seja com essa espécie de SAF aí, que o cara chega querendo fazer tudo, querendo fazer estádio, querendo assumir a dívida, ou seja, só uma casca da SAF e conseguir algum tipo de investimento pontual, que também existe esse modelo. Então, alguma coisa a gente precisa fazer, alguma coisa precisa ser feita, e eu espero que os próximos candidatos estejam pensando nisso, para que a gente discuta isso assim que acaba a Série C. Eu vou ficar assim profundamente decepcionado. Decepcionado não, porque decepção vem de esperar alguma coisa, né? Mas eu vou abrir mão de participar do debate político do Náutico, de candidato a presidente, se a discussão for personalista. Eu quero ser presidente porque eu vou dar certo. Porque eu confio no pai, eu não vou acreditar nisso. Me apresenta um projeto de clube. ChatGPT vai ser o projeto. E eu não estou falando de A ou B, não, estou falando de tudo. Todos. Me apresenta um projeto de clube, me apresenta uma maneira de refinanciar o clube. Pelo menos para o seu mandato. Eita, nós. Vamos fazer o seguinte, recado da Timbuzone. A mensagem de Cláudio foi qual? Não, era só ele explicando, cadê? Teve conselheiro que quer esse dinheiro também na RJ, nunca aceitam para o futebol. É isso. Carimbar dinheiro é a especialidade. Nunca se teve tanto foco em pagar dívida, né? Tudo bem que agora a RJ é um pouco, mas a RJ é um pouco ameaçadora mesmo. No dia que o Náutico carimbar 50 milhões, eu tô de boa. Mas não fico carimbando 500 mil, não, porra. Caralho, velho. Aí o foda é que eu vejo. É uma vergonha alheia da porra, velho. Na moral mesmo. Imagina você sair de casa, João. Imagina, João, você sair de casa, aí tu tem conta de luz para pagar, tu tem feira para fazer, tu tem outras responsabilidades para poder cumprir. Aí tu sai de casa e diz pra tua mulher, olha, deixei o dinheiro. Aí a mulher vai lá pegar o dinheiro, tem uma nota de 50 reais com carimbo. Cerveja e carne. Irmão, ela tem 40 coisas para pagar e tu metesse um carimbo, porra. Dizendo o que é que tinha que gastar. Não, é o cara que tá devendo 10 mil,
Aí ele fez um serviço, ganhou 200 conto, ele falando, isso aqui é para pagar aqueles 10 mil da dívida. Irmão, tu tem que pagar tua luz, porra. E a luz cortada, né? Senão tu não vai ter como conseguir os outros 9.800 não, porra. Mas é justamente... teve até conselheiro hoje falando algo desse tipo, né? Assim, uma defesa dá para colocar como se fosse isso mesmo que tu falou, Chapa. Aí eu vejo a construção daquele CFA, que é um negócio, uma obra abandonada ali, tipo, não serve de nada, não tem propósito algum, absurdo, não tem nada. É uma obra cara, uma portaria que não serve de nada também agora, inacabada, que parece um clube de paintball, se você for ver ali, é um negócio completamente abandonado e tá de boa, tá beleza. Onde o Náutico tem um... Custou $1 milhão. Não, é difícil. Assim, podia fazer uma coisa integrada com a base para melhorar as condições do alojamento da base, mas não, construíram uma casa que, desculpa, aquilo é uma casa. E pronto, CFA, Centro de Formação de Atleta. E não serve de nada. Tivesse feito um puleiro para fazer as filmagens de jogo da base, tinha sido melhor hoje. Aí eu pergunto, cadê esses caras que estão tão encucados com esses 500 mil? Eu sei o nome de quem comprou isso, eu não falo aqui porque ele é meio brabo. Assim, por favor, velho. Eu tenho medo de gente braba, eu gosto de gente mansa. Meu irmão, eu fico... Porque assim, o torcedor que foi em algum jogo de base, alguma coisa no CT, velho, olhe para aquele CFA, aquilo não é nada. É uma casa abandonada, vazia. E você vai no alojamento da base, assim, tá até melhor agora, mas assim, é uma condição que não é boa, assim, podia fazer uma coisa integrada. Você lembra, assim, João? É inacreditável, velho. Que o Náutico publicou no último dia da gestão de Diógenes o seguinte: foi inaugurado hoje o CFA, Centro de Formação de Atletas, com a prefeitura aí. Quando estiver pronto, oxi, como é que você inaugura uma coisa que ainda não está pronta? É prefeitura, pô. É prefeitura, pô. Náutico é a prefeitura. Das piores. É como batizar o filho na barriga da mãe. Aí eu vejo tanta gente preocupada com isso e é seletivo. O Girlene, ele falou aqui, como negociar a dívida da RJ sem saber como vai ser paga? Pergunta sincera, que ao meu ver, o deságio vai ser de acordo com o plano. Girlene, assim, foi uma boa pergunta de Girlene, porque eu acho que muita gente deve ter ficado confuso pelo que a gente abordou dessa questão da RJ e a gente não explicar. Apesar de que a gente já falou aqui no Interlive, mas, enfim, ninguém vai lembrar tudo que foi falado aqui. É porque, na verdade, isso é um segundo estágio, Girlene. O Náutico, ele traçou uma estratégia. Que o primeiro para poder ter uma assembleia de credores e que o Náutico consiga a aprovação desse deságio que ele vai tentar nessa assembleia, que é até um pouco, digamos assim, como que eu posso dizer assim, é até forte o que o Náutico vai tentar, sabe? O Náutico vai tentar um deságio de 90%. E para que ele consiga essa quantidade de votos, ele tem que comprar os créditos de algumas dívidas, de alguns credores. Então tem gente que tem R$200 para receber, aí tem que ir lá negociar, olha, eu vou pagar os 200 para poder ter o teu crédito de voto. Aí sai negociando com algumas pessoas e o Náutico está nesse processo. Isso é uma estratégia definida pelo clube, tá? E toda essa repercussão, toda essa polêmica que está tendo em relação a esse dinheiro que era o dinheiro do Matheus e foi carimbado pelo conselho para ir para a RJ, não é a RJ lá quando tiver o deságio. É um passo antes para poder chegar na Assembleia. Aí, como eu estava atualizando, eu vi uma fala de Caú Beltrão, ele dizendo que boa parte desses créditos já foram adquiridos. Em torno de 50%. Faltava outro montante. Que aí era o destino desse dinheiro para poder comprar esses créditos dos credores e aí sim você deflagrar a Assembleia Geral, conseguir a aprovação do plano, como eu disse, é muito o que o Náutico está pedindo, quase 90% em algumas situações, para aí sim passar para essa etapa que você está imaginando, Gileno, que é como o Náutico vai pagar o todo.
em tese, o Náutico vai pagar com o dinheiro da Arena. Ou, pelo menos, em tese não. É com o dinheiro da Arena porque está lá na RJ que o Náutico destinou o dinheiro da ação da Arena para poder pagar esse valor depois da Assembleia de Credores. Mas até lá o Náutico precisa de dinheiro para poder comprar os créditos. O Wilker, da Voz do Timbu, ele protocolou no Conselho Deliberativo hoje um manifesto do Movimento Democracia do Náutico. Ele reuniu 260 assinaturas de associados. Eu não lembro se eu assinei. Se tiver algum outro momento, vou assinar. Eles consideram um sucesso. O movimento que ele se refere visa fazer discussões sobre mudanças no Conselho Deliberativo do Náutico. E olha aqui, ó. Esse grupo tem como principal objetivo apresentar propostas práticas de renovação do estatuto, renovar o quadro de conselheiros, impedir e responder a boicotes organizados contra a instituição, promover reuniões e discussões para reoxigenar o quadro político, e o Alvirrubro que não faça parte de conchavo político, manda direto, mas uma iniciativa muito legal aqui do Wilker, eu acho que é importante, eu já disse algumas vezes, eu sou a favor de um conselho enxuto, no máximo 100 conselheiros, sem essa de mandato infinito, tem que ter mudanças em relação a isso, sabe? A gente precisa discutir o Náutico de uma maneira mais moderna também em relação a esse aspecto. Oi. Não, a respeito disso, eu cheguei a trocar 2 palavras com o Wilker antes dele iniciar esse movimento aí. Eu disse para ele que um dos pontos que ele estava abordando era um ponto importantíssimo. Eu agora falei sobre esses pontos, e um deles é a reformulação do estatuto, que passa também com a reconfiguração, algo profundo no Conselho, e ele está abordando um desses temas. Eu acho isso aí de extrema importância. Mas, fora isso, eu acho muito bom pessoas, enfim, alvirrubros que tenham essa... que partam para fazer esse tipo de proposta, de movimento, aliás, porque as pessoas têm que aparecer para querer discutir o clube, sabe? E eu até fico feliz que uma pessoa como o Wilker, que faz um outro canal, tá, apareça despontando nisso, porque às vezes, veja só, tem gente que chega assim e diz assim, por que vocês não fazem esse movimento? Veja, a gente poderia fazer, mas é muito bom que não seja a gente também, que a gente apareça com apoio, sabe? Até porque a gente tá aí nessa passadinha há 6 anos, e a gente já arrumou muita gente que torce o nariz pra gente e tal. Então, querendo ou não, o Wilker, querendo ou não, discutindo o Náutico, o podcast dele tá, a Voz do Timbu tá o quê? Tá com o 2º ano, mas o último ano que foi de relevância mesmo, mais forte, com lives assim, quase que semanalmente e tal, 1, 2 lives por semana. Eu acho muito bom que seja ele que esteja fazendo isso, porque você também não tem que ser a ponta de lança em tudo. Não que isso... Não que não, assim... Que não coubesse a gente. Ou que fosse alguma maneira ruim pra gente. Não se trata disso. Se trata de ter outras pessoas fazendo também. Então, eu acho muito interessante que seja ele sendo o ponto de iniciativa desse processo. Uma última informação, antes da gente encerrar a live, o Conselho Deliberativo, o conselheiro Nazir Barreto, protocolou um pedido de empréstimo de R$200 mil que estão em caixa do Conselho para o Executivo. Foram 3 horas de reunião no Conselho para debater apenas esse assunto. E no final, liberaram R$120 mil. Não liberaram os 200. Liberaram 120 mil. O assunto não. Se fosse pelo sim ou pelo não, eu diria que está tudo bem. A discussão era sobre que o estatuto não prevê empréstimo, então tem que ser encaminhamento, tem que ser destinação, tem que ser mútuo. Estavam preocupados em mudar a palavra, tal, enfim. E também se Nazir Barreto, como secretário do Conselho, ele tinha legitimidade para poder fazer esse pedido. Aí parece que não pode, segundo o estatuto. Aí quem estava lá na reunião era a Tatiana, representando o Executivo. Aí, até onde eu consegui acompanhar, ela iria fazer esse pedido agora, seria um pedido vindo dela. Não sei se foi esse o caminho que adotaram, mas quer dizer que liberado, né? Tudo isso por 120 mil. Meu Deus do céu.
A discussão sobre o Futebol Card ainda vai acontecer.